Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula hoje. Nós vamos falar sobre área de figuras planas, mas para ser mais específico, na aula de hoje, na videoaula de hoje, nós vamos verificar como determinar a área de figuras desenhadas em malhas quadriculadas por meio de contagem, certo? Então, vamos aí verificar isso aí através de alguns exemplos. No primeiro exemplo aqui, eu coloquei a questão que diz o seguinte: Dona Rosa quer gramar o jardim de sua casa. Observe a representação do jardim na parte sombreada da malha, certo? Então, o jardim é essa parte cinza aqui toda. Como o quadradinho da malha corresponde a 1 metro quadrado, o jardineiro pediu a Dona Rosa para comprar. Então, aqui no caso, ele quer saber quanto é que vale a área dessa parte cinza todinha. Para isso, vamos verificar que esse um quadradinho aqui, ó, cada quadradinho desse aqui, pelo enunciado, equivale a 1 metro quadrado. Então, toda vez que você tiver uma questão como essa, bem organizada, e os quadradinhos estiverem em forma retangular, o que você vai fazer? Ou você vai contar todos os quadradinhos, é uma possibilidade, mas dá muito trabalho, ou simplesmente você vai contar quantos quadradinhos tem na lateral, que contando aí nós temos 7 quadradinhos, e quantos quadradinhos tem na base, que é a parte de baixo da figura, que temos 10 quadradinhos. Depois que você faz essa contagem da lateral e da base, você vai multiplicar. 7 vezes 10, 70, que é o mesmo que você contar todos os quadradinhos desse retângulo, certo? Então, a alternativa correta aí seria a letra D. Tranquilo? Muito fácil, né? Mas nem sempre esses quadradinhos eles vão estar organizados de forma retangular, para só você multiplicar. Como, por exemplo, aí na questão 2, ó, diz o seguinte: utilizando como unidade de medida o quadradinho do papel quadriculado, a área da palavra paz, representada abaixo, é igual a. Observe que ela não tá, essa figura ela não está de forma retangular. Então, o que você vai fazer? Vai ter que contar todos os quadradinhos das 3 letras. Por exemplo, do P, se você contar, você vai encontrar 10. Do A, se você contar, você vai encontrar 12. E do Z, 9. E aí, depois disso, você vai somar. 10 mais 12, 21. 22, aliás, mais 9, 31. Então, a alternativa correta, nós temos aí que a área equivale a 31 quadradinhos. Certo? Então, você pode encontrar essas duas maneiras. Ela de forma bem organizada, de forma retangular. E aí você conta as laterais, conta a base e depois multiplica. E quando for, vamos dizer assim, de forma aleatória, em forma de letras ou de figuras aleatórias, você vai ter que contar os quadradinhos, tranquilo? Então vamos ver um outro exemplo agora aí. O terceiro exemplo, ele diz o seguinte: o jardim da Renata tem o formato da figura abaixo. Aí, usando como unidade de área o quadradinho da malha, conclui-se que a área da região sombreada é. Observe agora que essa figura ela não está de forma retangular, certo? Ela está numa figura aí de forma aleatória, o que, para complicar mais ainda, a gente percebe que tem quadradinhos que estão incompletos. Então, o que você vai fazer? Observe que essa parte que está incompleta na figura, ela tem o mesmo formato do semicírculo lá de cima. Então, o que nós vamos fazer? Você vai pegar esse semicírculo e vai preencher lá onde estava faltando. Ó. Quando você fizer isso, você vai perceber que a figura agora vai ter essa forma retangular, como na primeira questão, no primeiro exemplo. E aí, o que você vai fazer? Você vai contar as laterais e a base. Na lateral, aí nós temos 3 e na base nós temos 5. E vai multiplicar isso aí. 3 vezes 5, 15. Alternativa correta, letra C. Mais uma vez, recapitulando. Então, toda vez que você tiver uma figura dessa forma, uma figura de forma aleatória e que estiver faltando parte da figura, você vai procurar essa parte que falta em outro lado da figura, em outra parte da figura, certo? Você vai procurar a forma que está faltando em outra parte da figura, que era o caso aí, ó. Estava faltando um meio círculo, e aí nós pegamos um meio círculo lá de cima e botamos onde estava faltando. E aí formou uma figura retangular, que aí a gente já sabe como calcular, não é isso?
Pois bem, vamos agora aí para o quarto exemplo. O quarto exemplo diz o seguinte: observe a forma geométrica de cor cinza desenhada na malha quadriculada abaixo. A medida da área dessa forma geométrica é... Ora, observe que lá no finalzinho da figura nós temos o último quadradinho que ele está dizendo 1 metro por 1 metro. Isso quer dizer que cada quadradinho tem 1 metro quadrado de área, certo? Vale 1 metro quadrado de área. Então, o que você vai fazer? Primeiro nós vamos contar quantos quadradinhos completos tem nessa figura. Se você contar aí, você vai encontrar um total de 10 quadradinhos completos, certo? Só que além dos quadradinhos completos, você vai perceber que nós temos aí uns triângulos, ó, certo? Que é meio quadradinho. Então, quando você juntar dois desses triângulos, percebam que ele vai formar um quadrado completo. Do mesmo modo, ocorre lá do outro lado, ó, um meio triângulo, outro meio triângulo, ou meio quadrado, né? Dois triângulos formando meio quadrado. Aí, quando eu juntá-los, novamente, vai formar outro quadrado. Então, nós temos, além dos 10 completos que nós já tínhamos, nós temos mais 2 que foi feito a partir da junção desses triângulos. Então, ao todo, nós temos quantos? 10 mais 2, 12. Alternativa correta, letra B. Então, galera, a nossa aula de hoje era bem simples, bem prática, bem rápida. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, manda mensagem aí, deixa nos comentários ou manda mensagem pra gente lá no nosso grupo do WhatsApp. Beleza? Não esquece aí de deixar aquele like, encaminha aí pros colegas. E é isso. Valeu, fui, tamo junto, é nóis.